Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos com Moçambique, onde esta quarta-feira foi conhecida a sentença do julgamento de 19 arguidos no processo das dívidas ocultas. Os três principais arguidos, Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente Armando Guebuza, e dois antigos dirigentes dos serviços secretos, Gregório Leão e António Carlos do Rosário, foram condenados a uma pena de 12 anos de prisão cada um e vão ter de pagar uma indemnização ao Estado equivalente a 2,6 mil milhões de euros, um valor semelhante ao das dívidas ocultas. Outros três arguidos foram condenados a 12 anos de prisão: Teófilo Nhango Mele, um dos mentores do projeto, Bruno Langa, amigo pessoal e parceiro empresarial de Ndambi Guebuza, e o antigo conselheiro do então presidente, Renato Matusse, por ter recebido subornos para facilitar acesso ao chefe de Estado. Houve ainda 4 arguidos condenados a 11 anos de prisão, entre os quais a secretária particular do presidente e um outro funcionário dos serviços secretos condenado a 10 anos. O juiz absolveu 8 arguidos. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, considera que, simbolicamente, a sentença não é suficiente para responder aos anseios da opinião pública moçambicana e espera que esta sentença seja apenas a primeira de várias outras relativas ao maior escândalo de corrupção na história do país. Não, nem para a opinião, nem para a recuperação econômica das perdas que o Estado sofreu. Para recuperar os danos que o Estado perdeu, nós precisamos de gerações e gerações de moçambicanos a trabalhar para recuperar. 2, e mais importante, é que esta sentença tem que ser só a primeira de várias outras. Há muitas pessoas que foram deixadas por fora, que têm responsabilidade nessas dívidas. E Está nós só a falar compreendemos... exatamente de quem? Está a falar do Manuel Chang? Está a falar do antigo Ministro da Defesa, que é o atual Presidente da República? Está a falar do antigo Presidente da República? Está a falar de quem? Assim, enumerando, estou a falar dessas pessoas que se referem. O Manuel Chang, o antigo Ministro da Defesa, o atual Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, o próprio antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, também tomou a decisão, mas também estou a falar, por exemplo, da Exaltina Lucas, que era diretora nacional de Tesouro, que foi a pessoa que aprovou as garantias, porque Manuel Chang assinou enquanto ministro, mas a diretora nacional de Tesouro era a tesoureira da pátria, ela é que aprovou as garantias. Também estou a falar da senhora Exaltina e muitas outras pessoas. Aliás, este julgamento aqui que acontece em Moçambique, depois de ter havido já o processo nos Estados Unidos, nos permite ver quais são a lista das pessoas beneficiárias das dívidas ocultas. É uma lista longa. Ainda em Moçambique, os médicos em greve por melhores condições de trabalho dizem estar a ser alvo de ameaças por parte dos superiores hierárquicos. A denúncia foi feita por Napoleão Viola, porta-voz da Associação Médica de Moçambique. Intimidação, coação, coerção, ameaças aos nossos colegas que estão espalhados um pouco por todo o país por fazerem a greve, por continuarem a exercer um direito que é um direito constitucional. São Tomé, 102.8 FM. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, esteve esta semana em Portugal e descartou qualquer envolvimento no ataque a 25 de novembro ao quartel da capital são-tomense, algo que descreveu como uma tentativa de golpe de Estado e que se traduziu em 4 mortos. O que é importante é analisarmos os factos. O meu governo tomou posse há 11 dias, na sequência de uma vitória eleitoral com maioria absoluta. Em 11 dias, depois da tomada de posse, quer a nível das Forças Armadas, quer a nível dos Serviços de Segurança, de Informação e da Polícia, são todos equipas nomeadas pelo Jorge Bom Jesus. Não sei como um governo com maioria absoluta, 11 dias depois da tomada de posse, com todos os responsáveis dos serviços das Forças de Defesa e Segurança nomeados pelo anterior governo, procura fazer um golpe de Estado a si próprio, não sei com quais objetivos. Por isso, como eu digo, cada um tem as opiniões que tem e eu ficarei por aí. A minha preocupação é, de facto, deixar tranquilamente a investigação fazer o seu trabalho e criar todas as condições para que esse trabalho seja feito com objetividade e serenidade. Por sua vez, Graça Costa, viúva de Arlécio Costa, que foi apontado como um dos autores, mas que morreu horas depois do ataque de 25 de novembro, denuncia que o marido foi torturado até à morte sem ter tido a possibilidade de se defender em tribunal. O meu marido morreu torturado. Torturaram ela até à morte. Conseguiu ver na morgue o corpo do seu marido?
Eu vim na morgue depois de uma semana. Quando ele morreu, fiquei uma semana sem saber nada dele. Só estava a ouvir nas redes sociais. Levaram meu marido vivo em casa. Depois de umas 2 horas do tempo, o marido está morto. Como possível? Depois é que eu soube, eu vi os vídeos que torturaram meu marido até a morte. Torturaram mesmo. Tiraram o dente, bateram. O corpo estava todo... Enfim, eu até nem sei. O corpo estava todo machucado. Meu marido foi enterrado como um cão. E estava para ser enterrado nu. Eu quem pedi que era para levar a roupa dele. Está a ver? E só teve autorização para levar 5 pessoas ao funeral? Ao funeral, sim, 5 pessoas. Porque eu pedi, o direito era de levar 2 pessoas. E eu disse também que se fosse um caixão assim, coisa, eu não havia de aceitar enterrar meu marido. Porque ele já foi torturado, já vieram buscar. Ele não foi na justiça. Por que existe tribunal em Santo Tomé? Há tribunal, a cadeia, se ele tivesse culpado, que ele pusesse na cadeia. Esta sexta-feira, Angola assumiu por 3 anos a presidência da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico. Algo visto como importante para as questões de paz e segurança. Esta organização conta com 79 países e o antigo chefe da diplomacia, Jorge Chicotti, é secretário-geral do grupo desde dezembro de 2019. O Serviço de Investigação Criminal de Angola abriu um inquérito sobre o assalto e furto de computadores no Sindicato de Jornalistas de Angola. Na segunda-feira, o dirigente do sindicato, Teixeira Cândido, disse que este foi o segundo assalto no espaço de 2 semanas e que recebeu ameaças. A presidente da Comissão de Carteira e Ética de Angola, Luísa Rogério, pede garantias das autoridades. A minha expectativa é que essa investigação traga realmente resultados e que estes sejam anunciados publicamente para tranquilizarem a classe e a sociedade do modo geral. Espero, sinceramente, que as autoridades, o Ministério do Interior, o SIC, nomeadamente, não faça declarações que não sejam acompanhadas de ações concretas. O Sindicato dos Professores de Angola apelou a uma segunda fase de greve a partir desta terça-feira e durante 10 dias. João Francisco, secretário provincial da SINPROF na Huila, no sul do país, elenca as reivindicações da classe docente. Nós reclamamos essencialmente a tabela remuneratória, nós fizemos uma proposta da tabela remuneratória. Também estamos a reclamar o subsídio de isolamento, também estamos a reclamar a imposição do uso da bata, estamos a reclamar a distribuição equitativa de forma extensiva da merenda escolar a todas as crianças. Agora, na nossa região, já a reclamação é maior porque nós estamos localizados numa região sul, onde a seca faz morada todos os anos e, como consequência, a fome aperta não só as crianças, mas como também os pais. E o que se tem verificado é que são selecionadas algumas escolas apenas que têm direito à merenda escolar. Por outro lado, também reclamamos a conclusão do processo de promoções que começou o ano passado. Também estamos a reclamar os subsídios, porque há subsídios que já foram aprovados desde 1996. Até hoje, o próprio governo da educação não põe em prática. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, esta semana foi adiado o julgamento de 25 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado no dia 1 de fevereiro de 2022. O juiz alegou que não existem condições logísticas para arrancar com o julgamento. Deveriam comparecer perante o tribunal 25 das cerca de 40 pessoas acusadas de participação direta no ataque com armas de uso militar ao Palácio do Governo guineense no dia 1 de fevereiro, quando decorria a reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo presidente Umaru Sissoko Embaló. As autoridades guineenses consideraram o ocorrido como tentativa de golpe de Estado, na qual morreram 11 pessoas, de acordo com o governo. Praia 99.3 FM. Cabo Verde está há 2 meses sem diretor da Polícia Judiciária. Jornais locais dão conta de fricção entre ministros que impediria a escolha do novo diretor. Reportagem de Odair Santos. O semanário A Nação aponta que desentendimentos entre a Ministra da Justiça, Joana Rosa, e o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, têm estado a emperrar a escolha do novo diretor nacional da Polícia Judiciária, em que, segundo o jornal, apesar de ser uma escolha da Ministra da Justiça, os governantes têm opções diferentes. Em reação, o primeiro-ministro
primeiro-ministro garantiu que a nomeação do novo diretor nacional da Polícia Judiciária vai ser em breve em Conselho de Ministros e disse que há jornais a quererem instigar problemas no governo. O governo só decide sobre esta matéria no Conselho de Ministros. Vai decidir brevemente. Depois essa coisa de pôr ministros em guerra um contra o outro não funciona. O governo tem a sua responsabilidade, tem as suas competências. Os jornais às vezes dá a impressão que alguém quer instigar problemas por dentro, né? Mas não funciona. Na semana passada, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, pediu ao governo celeridade na escolha do novo diretor da Polícia Judiciária, por ser também quem preside o Comitê Nacional responsável pelo sistema de informatização policial da África Ocidental, financiado pela União Europeia e implementado pela Interpol, e que tem como objetivo fortalecer o intercâmbio de informações e a coordenação entre os órgãos de aplicação da lei da região da CEDEAO. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. No Sudão, dirigentes militares e grupos civis assinaram na segunda-feira um acordo para acabar com o impasse em vigor desde o golpe de Estado do ano passado. No entanto, há quem fale em traição dos grupos civis signatários. Daniela Nascimento, especialista do Sudão no Centro de Estudos Sociais da Universidade Portuguesa de Coimbra, diz que ainda é cedo para saber se vai ser cumprido. O acordo em si não é o fim do processo, é o início, é uma tentativa de iniciar um processo de transição política rumo à estabilidade e de transição também rumo àquilo que é a passagem do poder para os atores civis e, portanto, de alguma maneira, iniciar um processo de transição política para que uma nova Constituição seja redigida, para que, efetivamente, haja um conjunto de estruturas, não é, de pilares estruturais que sustentem esse processo de transição rumo, idealmente, a um Sudão mais democrático, menos militarizado, né? Portanto, em que o poder não esteja nas mãos dos militares, porque, efetivamente, esse histórico já existe e obviamente, não tem garantido a estabilidade política nem a paz que o Sudão, parte significativa da população sudanesa, espera. Assim termina mais uma semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.